Sejam bem-vindas. Na nossa palestra, Fala Mãe, como a comunicação pode fortalecer a relação com o adolescente. Antes de iniciarmos, um aviso. Na porta de entrada do nosso auditório, aqui dentro temos espalhados QR Codes que vocês podem acessar para receber o certificado digital de presença e participação no evento. Se tiverem dúvidas, podem falar com alguém da nossa organização. Meu nome é Priscila Lugli, sou procuradora adjunta da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Santo André. Neste momento, convido a formar a mesa de abertura deste evento a procuradora titular da Procuradoria Especial da Mulher, vereadora doutora Ana Veterinária. Convido também minha colega, a procuradora adjunta, Deise Iga Fornaziero. A Procuradoria Especial da Mulher agradece à Escola de Governo do Executivo Andreense pela parceria neste evento, principalmente a Bárbara. Cadê a Bárbara? Está aí fora. E agora convido a fazer uso da palavra a Procuradora da Mulher, a vereadora doutora Ana Veterinária. Já começa já? Sim, do microfone ou não? Montando, né? Então, alô, alô? Tá ligado? Alô? Alô? Não? Agora ligou. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Agradeço muito a presença de cada um de vocês, das nossas procuradoras. A Pri, que está ali hoje, primeira vez de cerimonial. Está ótima, viu, Pri? Gostei de ver. Alguns rostos aqui conhecidos. Então, em nome da Carol, que trabalhamos juntas, fico muito feliz de contar com a presença de vocês e das nossas palestrantes com um assunto tão importante que realmente afeta todos nós, os nossos lares, principalmente para nós mulheres, em relação aos nossos filhos. E eu brinquei com as meninas hoje que eu já estou passando essa fase, agora eu estou virando sogra, então não é um momento muito fácil também. 16 anos e eu já estou assumindo o papel de sogra. Então eu falo cada momento uma fase, uma preocupação, uma alegria, mas também temos que estar preparadas para enfrentar. E como procuradora da mulher, este é um canal para termos esse contato, esse acolhimento com nós mulheres e principalmente com as mulheres que sofrem qualquer tipo de violência doméstica ou outros tipos de violência. Então, a Câmara Municipal tem a Procuradoria da Mulher desde 2021 e estamos ampliando as nossas ações, debates, ampliando as políticas públicas para nós mulheres, e hoje é um evento que prova isso. Né, Deise? Ah, a Deise vai falar também, então, já, viu? E eu coloco também o meu gabinete à disposição de todos vocês, não só como vereadora, mas como mulher, mãe, amiga, então conte comigo. Obrigada. Boa tarde. Eu não tenho a habilidade da doutora Ana, né, para falar, mas quero agradecer a vocês que atenderam o convite para fazer esse debate, em especial as nossas convidadas palestrantes. Né? Nós fizemos esse evento em homenagem ao Dia das Mães. Né? Como disse Freud, a mãe é a relação primária, né? Então, é importante na formação da criança, né, na nossa formação, e é a primeira relação de afeto, né, de amor. Então, o nosso papel também é muito importante. Mas também quero lembrar que a gente também deve se perdoar, porque mãe não pode ver uma bola quicando, né, uma bola de culpa quicando que já quer pegar. Né? Então, às vezes, a gente quer assumir muitas coisas. E nós também somos seres humanos. Né? Então, para a gente também se perdoar, né, também. E estamos aqui para ampliar, né, o nosso conhecimento para poder exercer melhor o nosso papel de mãe. Obrigada.
Eu acho que a Daisy fez a frase dela para mim. Porque eu estava com remorso ontem, justamente de ter pegado no pé do meu adolescente, que é bonzinho, diga-se de passagem, ainda dei sorte. Mas a gente leva realmente esse remorso, essa culpa. Mas eu falo, ser mãe também faz parte o não e colocar os limites na hora certa. Então, hoje, na hora do almoço, ele já chegou diferente, todo carinhoso, bonzinho. Meu coração amoleceu. Mas aí eu pensei duas vezes e falei, não, vou me manter firme, não posso amolecer muito, senão vai perdendo ali o controle. Então, a gente tem que saber dosar a todo momento e acompanhar essa evolução. E eu acho que hoje as nossas palestrantes vão trazer muito isso, dessa evolução, das mudanças que acontecem de forma tão rápida que muitas vezes nós acabamos não acompanhando. E ainda mais eu, né, Reinaldo, que sou uma pessoa totalmente o quê? Analógica. Eu não sou muito do mundo digital. Sou péssima no mundo digital. Então, eu preciso sempre me atualizar e prestar muita atenção na palestra de vocês. E agradeço também toda a minha equipe e a equipe da escola de governo por ceder aqui o espaço, tão gentilmente, e todos que fizeram parte dessa organização. Vamos lá, Pri? Vamos lá. Então, convido para subir ao palco a palestrante de hoje, num primeiro momento, Gleice Salles Arias, psicóloga, doutora em psicologia clínica e professora da Fundação Santo André. Boa tarde a todos. Eu sou Gleice, sou psicóloga, sou professora aqui da Fundação Santo André, aqui em Santo André, também atuo na Unisantos como professora. Eu vou falar um pouquinho para vocês inicialmente, né, de um tema importante, que é o tema da adolescência, né, ligado aí a um ponto que é a série Adolescência. Antes de eu falar, né, eu gostaria que a professora Ximena também pudesse compor comigo aqui a mesa, para que a gente pudesse também falar de alguns pontos que ela vai trazer para vocês, que diz respeito à constituição da adolescência, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho, antes de falar da série, de sexualidade, a gente vai falar um pouquinho sobre, né, o desenvolvimento do adolescente. Então, eu vou chamar também aqui, para compor a mesa comigo, a professora Ximena. Aliás, eu acho que vai fazer até um pouquinho mais de sentido, né, a gente trocar um pouquinho a ordem, para a Ximena poder falar um pouco com a gente sobre a adolescência e aí a gente conversar depois sobre essa série, tá bom? Gleisa, só um momentinho, que a gente... Né? Tranquilo. Doutora Ana Paula, que foi nossa procuradora, nos ajudou muito na procuradoria, obrigada pela presença. E nós temos também a Ximena, nossa querida Ximena, que é a irmã da Carol, que trabalhou comigo e com a Ana, um prazer. Ximena Celinda Farias Ortega, bióloga psicanalista e coordenadora do grupo de facilitadores no trabalho com adolescentes de escolas estaduais e particulares. Sejam bem-vindos. Obrigada. Vamos lá, né? Preparados? Preparados? Ah, não, a idade pega. Por que preparados? Obrigada, né? Eu vou dar uma abertura e ela vai entrar com a série. Adolescente está preparado? Não. Né? Talvez esse é o ponto para pensarmos, né? Não é só como prepará-los, mas observar que eles estão numa construção para preparar. Né? Ximena, psicanalista, é um prazer estar aqui com vocês. Né? Clinico adolescentes e adultos, fui professora do ensino fundamental de ciências por 15 anos e eu tenho um apaixonamento pelos adolescentes. Né? Por mais que digam aborrecente, tem um porquê isso. Né? Acho que a gente vai desmistificar um pouquinho, né, esse aborrecente.
É importante pensarmos uma coisa. Ao pensar sobre o nosso filho, ou sobrinho, ou aluno adolescente, vamos resgatar um pouco da nossa adolescência. Tá? Há características comuns, tempos diferentes, redes sociais, celular, que a minha colega aqui vai apresentar, mas é aquilo para não dar tanto distanciamento. Né? É um tempo diferente, o meu é melhor, é diferente. É importante também pensar que nem todo adolescente é igual. Né? O contexto da teoria vamos conversar um pouquinho, reflexões, mas não é igual. O adolescente do centro de Santo André não é igual ao da periferia. Né? O adolescente que foi criado por uma mãe solo é de uma forma, ou pelos avós, ou por ter um grupo grande da família dando apoio. Então, esse olhar e essa escuta é importante também, né? Que estamos falando de qual adolescente. Quando a gente fala sobre a comunicação, e o título fala, se eu estiver passando, por favor, né, Nath? Fala, mãe, como a comunicação pode fortalecer a relação com o adolescente. Eu até peguei aqui um trecho sobre comunicação, né? Porque não é como me comunicar, há formas de realizar comunicação. Então, ele fala: significado de comunicação é o ato de trocar informações, ideias, sentimentos, ou seja, compartilhar conhecimento entre pessoas. A comunicação não precisa ser somente verbal. Ela pode ser, e é muitas vezes, corporal. Gestos, palavrões, um sorriso, um choro, o silêncio. O silêncio é um meio de comunicação que nós realizamos. O adolescente realiza a comunicação pelo silêncio também. Pensando na comunicação, a gente tem que lembrar que o adolescente ele foi o que antes? Criança, um bebê. Ele foi um ser falado pelo pai, pela mãe. Gente, pai e mãe, Constituição em geral, tá? Porque a gente não pode esquecer que tem famílias e famílias. Né? Esse bebê, ele foi falado. Eu quero, eu desejo ter um filho. Meu filho, minha filha será assim. Eis que nasce. O bebê se comunica com os responsáveis, vou chamar de responsáveis, sabe? Porque eu acho que encaixa mais do que a gente está vivendo atualmente. Se comunica como um bebê? Pelo choro. E aí a mãe deduz, olha o poder da mãe, hein? Deduz, é cólica. Deduz, é fome. Deduz, é porque me viu. E aí a mãe percebe, ou o pai, se estiver junto, ou alguém percebe, ou a avó fala assim, e o choro mudou, e já é outra coisa. Ou seja, este bebê está crescendo. Este bebê está vendo o que tem ao redor. Aí ele vai crescendo, vai para creche. Da creche tem contato com outros bebês e depois outras crianças. Corporal começa a mudar? Começa a mudar. Verbalizar. Começa a dizer o que gosta, não gosto de comer isso, não gosto daquilo. Vai se comunicando. O pai e a mãe também. É minha criança, é minha inocência. Que bonitinho, que graça. É danadinho, é terrível. Mas aí está a nossa criança. Só que aí chega uma etapa, e eu escutava isso muito dos pais quando dava aula, quem é ele e quem é ela? A puberdade. Pré-adolescência. A gente pode dar uma cronologia, 10, 11, 12 anos de idade aproximadamente. Mas o que é isso? O que é essa puberdade? O que é essa loucura que aparece? Puberdade, porta de entrada para a travessia da adolescência. Porta de entrada. É aquele... Estou chegando, mudou. Não vou ser o mesmo. E os pais? Mas cadê minha criança? Cadê minha criança? Cadê meu bebê? Cadê meu bebê? Tudo bem? Vamos lá. É um evento do corpo.
É um tempo de coisas que acontecem com o corpo, sensações, tudo muda. Mudança de um corpo masculino e feminino. Ideal de corpo começa a surgir. Papéis sexuais, autoestima, ou construção do que é uma autoestima, né? Temos hormônios surgindo. Hormônio de crescimento, estrogênio, que isso? Progesterona, testosterona, já ouvi falar sobre isso. Odores, pelos, massa muscular, voz que muda. Mas também tem um corpo que vai ser simbolizado. O que é um simbolizar? Ele vai começar a se reconhecer num corpo novo. Só que não é só ele ou ela. O outro, os familiares, os amigos também vão reconhecer esse corpo que muda. E aí há um estranhamento. Ele próprio, o próprio adolescente fala, isso é estranho. E os pais também acham estranho. Porque mudou, há algo diferente a partir de agora. Eu escutei de uma professora numa aula, e eu trouxe até na quarta-feira, e fala assim, vamos pensar no oceano? Como que é um oceano? Enorme. Cheio. Misterioso. Que mais oceano? Perigoso. Misterioso, perigoso, vasto. É muita coisa. Bem-vindo, adolescente. É tudo isso, é tudo muito, é intenso. É isso. Eu gostei que eu falou perigoso, porque é a partir daí que começa a surgir do proibido. Antes era inocência, agora é o proibido. E o que é esse proibido? A primeira coisa que vem na cabeça. Não é eu comer chocolate, né? É o namoro, é a saída com os amigos, é as drogas, é perder o controle, né? Que os pais acham que tem que ter um controle, e aí eu acho que o ponto de pensar o que é autoritário e autoridade, né? Ou aquilo que às vezes eu escuto que muitos pais fazem, já sabe o que quer. Um adolescente sabe nesse sentido. Ele sabe, ele reconhece, ele está construindo. Mas essa soltura também? Não, ele precisa de uma orientação. Né? Não é igual quando criança. Ele precisa desse caminhar desses adultos ainda. Fala da estranheza, a família estranha. O tempo tá bom? Obrigada. Não quero atrasar a minha. Tem essa estranheza das coisas, o intenso. Eu até marquei aqui, intenso, oceano, vasto. É uma referência do adolescente começar a construir. Se ele está construindo, ele tem referência? Tem os pais, mas o adolescente tem sua referência? Ele não tem uma história, ele está construindo. Ele tem a história da infância. Ele vai ter os pais como referência. Mas a história dele vai construir. Ele pode ter o apoio dos pais. Obrigada. Isso é muito importante. Ou de um adulto, ou de um tio, de uma tia, ou de um professor. Né? É a construção. Por exemplo, vamos supor aqui nós, adultos. Poxa vida, né? Às vezes escuto, né? De pacientes falam, entrei no Tinder, aplicativo, não deu certo. O date não deu certo. Não sei o que deu certo. Não deu certo. Não sei o que aconteceu, foi isso. Né? O que, em geral, a gente vai escutar do adulto? Vai ficar frustrado, vai ficar triste, vai ficar chateado, vai ficar tudo isso, alegre. No entanto, se não deu certo, vai ficar triste, mas vai chegar uma hora e vai falar assim, não, mas já passei por isso. Eu vou, vou caminhar. Vou dar uma folga. Vamos lá nós, relembrando nós.
Quando veio o apaixonamento por alguém e não deu certo, como que a gente ficou? Como a gente ficou? Revoltado. Que mais? Triste. Frustrado. Não foi o fim do mundo? Gente, foi o fim do mundo. Mas para o adolescente, é o fim do mundo? É o fim do mundo, porque é intenso. É uma rejeição. A vida em si, a gente tem de encontros e desencontros. A gente tem mais encontros ou desencontros? Mas desencontros, né? E aí o adolescente vai ter que se deparar com esses encontros e desencontros. Só que quando tem muito desencontros, gera um desamparo. Tem um filme tão bonito, Close, você viu? Tá lindo, bárbaro, lindo. Esse filme Close, ele fala de dois amiguinhos desde a infância, né? E que aí me parece que eles mudam como se fosse para o 6º ano, pelo que eu entendo, né? E nisso, eles eram bem unidos. E nisso, uma coleguinha aparece e fala assim: ah, vocês são namorados? E aí um deles, é que eu sou bem ruim de nome, gente. Então, um dos personagens, né, é um loiro e um moreninho. O loiro fala assim, olha, e percebe. Comentário, tem algo aí. O outro não se deu conta. Nesse meio tempo, o outro amiguinho, o loirinho, começa a fazer uma separação, porque fala, tá estranha essa relação, é a mudança, tem algo mudando, tem algo diferente, meu corpo mudando, não sei o quê. E o outro amigo fica no desamparo, porque ele não consegue simbolizar esse período da puberdade para a entrada da adolescência. E aí, eu não vou falar o final, tá? Aí assisto, quem assistiu, chorei horror, chorei. Então, é esse momento que o adolescente vai se deparar, que é tudo muito intenso, né? E por que aborrecente? Porque fala, né? Questionador, em aspectos gerais, porque a gente não pode esquecer que tem os adolescentes que são tímidos, né? Retraídos, né? Que eu acho que tem um outro ponto para pensar o que acontece, porque é tão retraído, porque é um momento de muita explosão, né? É um momento que está ali andando, ai, vai, fala alto. Ai, eu lembro quando era adolescente, faz tempo, né? Era adolescente no ônibus, a gente tem essa intensidade de dizer, eu estou vivo, eu estou aqui, né? Para onde eu vou? Parece que não tem limite, que é como se não tivesse limite realmente. No entanto, a construção de limite não é a partir da adolescência. Ali, bebê, criança, é a construção desse vínculo, que ele fala, aqui com meu pai e minha mãe dá, aqui com a minha tia dá para confiar. Né? Vai contar tudo? Não. Mas vai saber que aqui é a minha referência para a minha construção de referência. Né? Gente, 250 mil ideias na minha cabeça. Eu pus no papel e está vindo com tudo, mas vamos lá, né? O que eu ia dizer aqui? Deixa eu ver aqui. Não me. Bebê. Tá. Aí as brincadeiras mudam, né? Do adolescente. Aí ele já vai. O apaixonamento. Tá. O apaixonamento. Tem 2 pontos de falar sobre o apaixonamento, né? O apaixonamento por alguém ou por alguma coisa. Quando é uma criança, qual é o primeiro apaixonamento que nós temos na vida? Quem? A mãe. É o primeiro apaixonamento. E aí vem o pai. Meu herói, não sei o quê, tal. Ah, olha, vem brincar comigo. Ah, minha mãe, tal. Quando entra na adolescência, a gente diz que tem que ter uma separação. Que aí acho que é um baque para todo mundo.
Separação não quer dizer que ele é independente para fazer o que ele quer. A separação é para essa construção de ter seus amigos, vai para o shopping, vai não sei aonde, não vou, aí tá bom, mas eu vou sair. Aí vem o apaixonamento, o garoto, a garota, é tudo intenso. Aí vem as séries, apaixonamento da série, já fico assistindo, vai com tudo, do videogame. É isso, é tudo intenso. Ele entra, ele vai. Ele participa mesmo. E aí, quem tem que entrar na referência? Um adulto dizendo assim, deu tempo da série, aquilo, tem horário para chegar, você vai namorar, eu quero conhecer quem é. Né? 10 minutos? Obrigada. 10 minutos, gente. Eu gosto disso. Que me avisem para não passar. Bora. E aí, esse adulto vai fazer isso. Né? Então, e o tempo? Né? Falando em tempo, muito importante isso. O adolescente entende que tempo ele está? Não. Tem um vídeo que a minha amiga mandou, que é bem legal. É assim, o pai pergunta para ele, filho, por que você é tão desobediente e quando eu falo para ir tomar banho, você não vai tomar banho? Aí ele olha e fala assim, mas pai, não é isso. Vocês acham que a gente é desobediente. Eu acho uma fofura esse vídeo. Mas é assim, eu estou brincando, fazendo umas coisas, deve ter o quê? Uns 12, 13, 12, por aí, 12 anos de idade. Eu estou brincando e aí eu me perco com o que eu estou fazendo. E aí, quando eu falo que eu vou, eu não tenho essa noção. E aí você acha que eu não estou te obedecendo, mas não é isso. Eu sei que eu tenho que tomar banho. Aí ele e o pai falam, tá bom, alguma coisa assim. Eu tenho uma paciente, ela falou assim para mim, Ximena, a minha mãe me mandou, ela é uma fofa, tá? Ela falou assim, vai fazer essa faxina aqui em algum lugar. Ela falou, tá bom, eu estou indo. Mas ela falou que ela estava estudando, fazendo as coisas, estava no ensino médio, e aí ela se perdeu nas coisas. Ela estava fazendo, falou, eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que terminar isso aqui. Aí a mãe chega e fala assim, você não foi fazer agora? Você fala, mas mãe, mas eu vou fazer, mas eu tinha que terminar isso aqui. Então, a noção de tempo é diferente do nosso. Aí vem nós, adultos, para apresentar. Parece simples que eu estou falando? Não, dá um trabalho pra caramba. Mas eu falo, quando vinham os pais, quando dava aula, dá um trabalho. Pai, melhor agora do que depois, com 30, 40 anos de idade. É uma fase e vai passar. Não nos escute. Você quer esse segredo? Eu te conto esse segredo. Porque não dá para realizar uma mudança na vida sem ser turbulento. Nem nós, adultos. A gente quer mudar, mas quer que seja tranquilo, sereno. Tem um remexido aí na história, né? Eu vou só falar... eu peguei aqui um textinho de um livro que eu usei muito no período quando estava fazendo o projeto. Minha família é assim. Acho que está para pensar na constituição familiar, né? Que ela é diversa, que tem famílias religiosas, não religiosas, e assim por diante. O que importa é ter por perto pessoas que a gente goste e nos queiram, que nos queiram bem. Isto é ser família. E há muitas maneiras de ser família. E há muitas maneiras de ser famílias. Há muitas possibilidades de se ter uma família. As famílias não precisam ser somente sanguíneas, né? Tem as famílias de coração, os amigos que, com o tempo, falam é o meu irmão e a minha irmã. Né? E eu acho tão bonitinho, na quarta-feira eu fiz uma palestra, então estou bem honrada essa semana e feliz, e eu agradeço por vocês estarem me ouvindo, eu vou ouvir com muito gosto também, porque eu aprendo muito. Né? O suposto saber, como a gente fala, é um aprendizado constante, é uma troca. E esse poeminho eu acho que fala bem, sabe? Esse período da adolescente que é tão conturbado para o adolescente, para os pais, mas é isso, a comunicação é uma construção. A gente vai errar, vai acertar, o ponto é estar observando e atento. Né? E se tiver mais de um filho, nem todos os filhos são iguais. Então, o poeminha é assim, por dentro e por fora.
Uma energia comanda meus gestos. Não sei bem o que acontece. Meu corpo vai muito além de mim. Pensamentos, decisões, desejos. Fico me perguntando por quê. Por quê? Músculos, pele, ossos, hormônios, sangue, óleo, água salgada. Isso tudo sou eu? Só isso? O mundo esbarra no meu corpo. Sinto calor e frio. Meu corpo conta a minha história, aponta meu destino. É tudo o que tenho desde que nasci e vai sobreviver a mim quando tudo for nada. Gente, obrigada essa primeira parte. Agradeço estarem escutando e depois a gente vai conversar. Agora é você. Obrigada, Ximena. Nossa, já esse poema já me disparou aqui. Já pensei em várias coisas para a gente continuar conversando aqui hoje. Bom, gente, boa tarde. Então, eu sou Gleise. Vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre essas questões que a Ximena trouxe também, né? E ilustrando essa nossa discussão sobre adolescência com a série Adolescência, né? Que eu acho que é uma série polêmica, né? O convite aqui para falar a respeito disso, né? Já agradeço desde já a Deise, a doutora Ana, por possibilitar esses espaços para a gente discutir algumas coisas, né? Que às vezes ficam para a gente, ficam dúvidas, ficam pontos de interrogação. Então, acho que todo mundo tem falado dessa série e eu fico pensando o quanto que a gente tem espaços, às vezes, para conversar sobre todas essas angústias que ficam para a gente, né? Imagino que se vocês estão aqui, boa parte aqui deve ter assistido essa série. Queria só saber de início, quem que assistiu aqui? Só para a maioria das pessoas? Bom, vamos ver que quem não assistiu se vai sair daqui com vontade de assistir ou de não assistir, né? Bom, eu vou ilustrar algumas coisas, mas também vou trazer algumas questões mais teóricas para a gente conversar, né, a respeito disso e também não prejudicar quem não viu ainda a série. E prometo tentar não dar spoilers, embora, né, não seja muito possível, né? A minissérie, né, Adolescência, ela foi escrita pelo Stephen Graham e o Jack Thorne, e o Stephen Graham ele atua como pai do adolescente na série, né? Então acho que tem uma questão já interessante, porque é uma série que desperta uma série de sentimentos em nós, né? Ela tem umas questões também de produção, que eu não sou muito especialista para falar disso, mas que chamam a nossa atenção e talvez nos prendam um pouco mais, né? Então ela é filmada em plano contínuo, ela não tem cortes, então traz muito a ideia de uma família conversando mesmo, de pessoas debatendo temas. Para mim, né, pessoalmente, trouxe até uma sensação assim de, né, talvez filmagens que a gente fazia antigas de festas, em que a gente vai acompanhando as pessoas pelo corredor, né, alguma coisa assim. Então isso traz uma ideia, claro que muito não tão caseiro como eu estou trazendo aqui para vocês, mas eu acho que isso traz um realismo importante, né? A série Adolescência, então, ela fala, né, da família Miller, né? Após, né, a prisão do filho Jamie, de 13 anos, né, que foi acusado, então, de assassinar uma colega da escola, tá? Uma outra menina da mesma idade. O pai, né, que vai ser um personagem importante aí também, ele luta para entender o que aconteceu, né, e a família tem muita dificuldade de aceitar também essa vivência, né? Claro que durante a série a gente fica muito em dúvida também sobre o que de fato aconteceu, né? E eu acho que os outros personagens também vão favorecer nesse sentido. É uma minissérie, né, de 4 episódios, então impacta muito. Eu, particularmente, assisti, né, numa talagada só, porque, né, acho que ela traz uma ideia de filme, mas também é uma série bem pesada, né? E ela vai levantar uma série de questões, né, e ilustrar uma série de questões, né, que a Ximena já trouxe aqui para a gente hoje, que a gente vai conversar um pouquinho também, sobre a própria teoria da adolescência, né? Então, acho que trata-se mais de uma série de uma adolescente que comete um crime, né? Então, acho que essa série ela vai levantar questões sobre saúde mental da adolescência, do adolescente, sobre masculinidade, né? O desenvolvimento da masculinidade tóxica também, né? Sobre bullying, sobre importância de prevenção em saúde mental. Então, a gente tem vários temas importantes para discutir a partir daí, tá?
Para mim, pessoalmente, essa série é principalmente uma série sobre a escuta da adolescência, né? Então, eu não vejo essa série como uma série sobre um crime que um adolescente cometeu ou pode ter cometido, né? Eu acho que é uma série sobre a necessidade da escuta da adolescência. E a escuta da adolescência enquanto uma fase do desenvolvimento humano, né? Eu acho que nós, adultos, às vezes até sem perceber, a gente marginaliza um pouco essa etapa da adolescência ou diminui um pouco a importância da etapa da adolescência na sociedade atual, né? Vem pensando na adolescência ou como uma preparação para a vida adulta, ou como uma etapa de transição entre a infância e a vida adulta. E a gente vai vendo, né? Talvez há 100 anos atrás isso não fosse assim, mas hoje a gente tem a adolescência como uma fase humana que tem praticamente a mesma duração da infância. Então, a gente está falando de 10, 12 anos da nossa vida. Isso, né, na menor das hipóteses, né? Porque tem algumas pessoas que vão ter adolescências aí até um pouco mais longas. Então, a gente está falando de uma fase importante, né, e que tem que ser considerada não só como uma preparação para outra fase. Então, a vida do adulto, é importante a gente já começar por aí, né? E eu acho que esse é um ponto polêmico. A vida do adulto não é mais importante que a vida do adolescente, né? Cada fase do desenvolvimento humano tem a sua própria importância. Então, a infância ela é vivida pela criança como infância, a adolescência é vivida pelo adolescente como adolescência e a vida adulta vai ser vivida pelos adultos, né, como adultos. Os adultos, eles ainda têm essa criança, esse adolescente dentro de si, e brigam muito com principalmente com esse adolescente, né? Porque às vezes é muito difícil para nós retomarmos as nossas próprias adolescências para olhar para essas crianças, né? E para esses adolescentes. Então, isso vai ser importante. E isso vai acontecer com o adulto por uma série de questões, né? Então, alguns falam, eu nem tive a oportunidade de ser adolescente, vou começar a trabalhar muito cedo, e aí tem uma raiva que é minha, tem alguma coisa que eu tenho que lidar comigo, porque isso faz parte da minha história, isso não faz parte da história do adolescente, né? Tem outros que, né, têm uma certa tristeza em pensar em todo o sofrimento que eu passei naquela etapa, então eu prefiro não olhar para isso, né, quero fazer diferente. E na série a gente teve alguma coisa mais ou menos assim, né? Então o pai ele traz, né, numa cena mais final, que ele tentou fazer diferente com o filho, né? Então ele teve um pai muito autoritário, né, foi muito violentado e tentou aceitar o filho. Só que a aceitação ali naquele contexto entra muito como silêncio, né? Então né, entra muito como silêncio, como não colocar muitos limites, muitas regras, né? E aí a gente vai observar que o adolescente ele não está passando a minha história limpo. Aliás, nenhum filho está passando a nossa história limpo, né? Então acho que isso é uma dificuldade para os pais aí, mas vai ser importante para a gente pensar, tá? Então é uma série sobre escuta da adolescência, né? Então a gente vai ter que valorizar essa experiência do adolescente, né? Adolescência, então, vista como uma fase do desenvolvimento humano, na qual tem uma característica bem importante, né, que Maurício Nobel, que é um teórico da psicanálise da adolescência, vai falar para a gente, que é a tendência grupal, né? Então, o adolescente ele busca essa sensação de pertença, de uniformidade junto ao grupo de amigos, os grupos da mesma idade. Que, na atualidade, nem sempre são grupos físicos, né? Porque, na atualidade, a gente tem os grupos que são virtuais também, tá? E isso é uma coisa que vai, né, aparecer bastante na série, porque eu acho que a gente tem a influência ali das comunidades digitais, né? Então, esse adolescente, o Jamie, ele se relaciona com comunidades, pelo menos a série ela dá a entender que ele se relaciona com uma série de comunidades virtuais, né? Principalmente comunidades que fazem parte aí do que esse nome não é falado na série, né? Mas as pessoas hipotetizam que ele faz contato com comunidades do que a gente chama de machosfera, né? Que são comunidades online, né, que prezam aspectos da supremacia masculina frente, né, às mulheres, né? Então, a justificativa de que talvez aí algumas coisas de dificuldades de relacionamento que a gente esteja vivendo hoje em dia tem a ver com esse levante, né, mais feminino em relação aí à luta de direitos e etc, né? Então, depois a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, tá? Essa tendência grupal, então, ela leva o adolescente a viver isso de várias formas. Em várias gerações diferentes, a gente vai ver isso. Então, de algumas gerações passadas, a gente passa na frente da escola e vê aqueles adolescentes todos com o mesmo moletom, com o mesmo boné, né? Essa coisa de ter que ter aquele tênis, ter que ter aquela roupa, né? Ou ter que participar, como aqui na série agora, né? Uma coisa mais moderna, mais contemporânea, de determinadas comunidades online, né? Tem a questão também da linguagem online, que essa série vai trazer para a gente, né? Os emojis e outros símbolos
símbolos. Então, tudo isso faz o adolescente sentir essa sensação de uniformidade que tranquiliza. Porque, como a Ximena trouxe para a gente, o adolescente está vivendo muitas mudanças, muitas mudanças. Ele não se reconhece, né? A partir da puberdade, a gente entende que entra um luto aí, né? O adolescente está vivendo um luto pelo seu corpo infantil, pela sua identidade da infância. Ele não tem mais os pais heróis da infância. Ele percebe agora falhas nos seus pais. Ele vê que o pai fala para ele não falar palavrão, mas o pai fala, né? Então, ele está vivendo uma série de perdas. E quando ele encontra esses amigos todos iguais, isso traz uma sensação muito tranquilizadora, tá? E aí esses todos iguais podem ser de várias formas diferentes, algumas comunidades mais saudáveis, alguns amigos mais saudáveis e outros bem complicados, como, por exemplo, esses aí dessas comunidades online aí que a gente está falando, tá? O adolescente também, gente, e alguma outra coisa que vai aparecer nessa série, que também faz parte dessa teoria, ele vai vivenciar alguma coisa que a gente chama de busca de si mesmo, né? Então, o adolescente ele tem uma tendência ao isolamento, né? E esse isolamento hoje, na sociedade contemporânea, muitas vezes vem acompanhado do recurso online, né? Então, o adolescente que está dentro do quarto nem sempre está sozinho, né? Ele está dentro do quarto e, muitas vezes, ele está conversando com muitas pessoas diferentes, ele está interagindo, seja pelo meio dos jogos, das equipes de jogos, que é bem comum, seja pelo meio das conversas mesmo, né? Então, isso vai acontecer, tá? Então, acho que quando o adulto pensa no cuidado do adolescente, o adulto pensa no cuidado para a sua geração, né? E o adolescente ele vive alguma coisa que é totalmente diferente do que os pais viveram, né? Então, isso vai ser algo importante para a gente pensar, tá? Bom, além de uma série sobre a escuta da adolescência, como a gente falou, eu acho que é uma série sobre discussões de gênero também, né? Então, a questão da discussão de gênero, do conceito de gênero para as gerações que vêm aí, né? Eu acho que é algo bem importante, é algo muito natural, tá? Então, as gerações contemporâneas aí, de adolescentes, de crianças, já vivenciam a coisa dessas marcas muito, talvez, expressivas que as gerações anteriores tinham do que é homem, o que é mulher, o que é papel do homem, o que é papel da mulher. As gerações atuais elas vivem isso de maneira muito mais diluída, tá? Então não é mais só a função da mãe cuidar afetivamente do seu filho, não é mais só a função do pai cuidar da casa, não é mais, né? Então essas questões elas viram questões das pessoas. E isso vai influenciar bastante o que a gente chama de construção de gênero, tá? Então, quando a gente tem um filho, né, ou está trabalhando com alguma criança, vai ser importante a gente pensar que tem alguma questão que é do sexo biológico, né? Desenvolvimento físico, desenvolvimento dos aspectos físicos da puberdade, mas tem uma questão que é de construção de gênero, né? E aí não adianta, gente, o pai ou a mãe falar que porque eu sou assim, porque para mim homem é tal coisa, para mim mulher é tal coisa, porque isso serve para mim, isso não serve para ele, tá? Então, o que a gente vai encontrar muitas vezes nessa situação, mais uma vez, é a gente ter que ouvir essas questões de acordo com a geração deles. Não adianta eu tentar ouvir essas questões de acordo com a minha geração somente. É claro que eu posso levar para ele as contribuições da minha geração. Na minha geração é assim, eu penso tal. Agora, impor isso para ele não vai dar, né? Porque o que a gente vê nessa questão da imposição, muitas vezes, é que o adolescente que já está vivendo todas essas questões de autonomia pessoal, eles passam a ter uma vida paralela. Como acontece com o Jamie na série. Ele tem uma vida paralela. O pai nem imagina que ele já vivencia alguma coisa relacionada à sexualidade, a esses amigos todos. Ninguém imagina que eles estão vivendo essas coisas, tá? E eles estão. Eles têm 13 anos, mas eles estão. Quando a gente fala de sexualidade aqui também, gente, importante a gente pensar que a gente não está falando só de ato sexual, tá? A gente começa a desenvolver sexualidade desde o primeiro minuto da vida, desde os primeiros toques, que a Ximena trouxe, desde aquele primeiro apaixonamento pela mãe. Tudo isso tem a ver com o desenvolvimento da sexualidade. Então, não é só quando o adolescente começa a ter relação sexual que ele começa a ter uma vida sexual. Tudo que ele já viveu de afeto e de relação com sua família, com seus amigos, etc., tem a ver com o desenvolvimento da sexualidade, tá? Quando a gente olha para a coisa dessa forma, fica um pouco menos surpreendente observar o Jamie aqui interessado por uma colega da escola ou alguma coisa nesse sentido, porque o Jamie não saía de casa, né? O Jamie estava sempre no seu computador, o Jamie mal tinha amigos, o Jamie é visto como um menino, né, muito quietinho pela escola, né? Alguma coisa que a gente tem que pensar também, porque às vezes a gente prefere, né, os adolescentes mais quietinhos, né? Parece que eles não estão dando muito trabalho, parece que eles estão protegidos porque estão em casa, mas a geração deles vivencia essa coisa toda de maneira diferente.
tá? Então, isso vai ser importante de pensar. Nessa questão da construção de gênero, né, então, a série ela traz para a gente uma discussão, né, relacionada ao que a gente chama de misoginia. Né? Então, essa ideia, essa tendência social a considerar a superioridade masculina, tanto no que se refere aos privilégios, quanto ao que se refere à necessidade de cuidados da mulher. Tá? O Jamie, né, ele vai ter uma cena interessante depois que ele já está preso, né, numa instituição para menores, tal, depois de tudo isso que acontece. Ele ainda não assume, né, necessariamente o crime, etc. Ele tem algumas cenas bem impactantes com a psicóloga, né, que acho que quem assistiu vai se lembrar disso. E tem um momento que ela tenta entender o que aconteceu, o que levou ele a vivenciar isso com a colega. Né? E ele fala que... E aí, depois que a gente já sabe de toda a história, a gente vai entendendo que ele viu que ela estava sofrendo bullying também na escola, né? Sofrendo algumas questões, porque ela tinha mandado um nude para um dos meninos, o menino tinha distribuído as fotos dela para todos os outros, e ele aproveitou aquele momento que ela estava frágil para convidá-la para sair. Só que ela não aceitou, e falou para ele que, né, nem frágil desse jeito ela ia querer. Né? E aí eu acho que a gente entra num outro lugar, que é esse lugar dessa discussão dele, ele não tá, né, para ele não está só agredindo, para ele também está cuidando. Né? Então, acho que é importante a gente pensar, né, e que cuidado é esse que essas mulheres precisam ter. Né? Então, é uma série sobre o menino nessa situação, um sofrimento do menino por todas essas questões ligadas à misoginia, mas que também é uma série sobre essa escuta e esse sofrimento que as meninas vivem. Tá? Isso me lembra de um outro vídeo que eu estava vendo esses dias, aí, já que o assunto é rede social no Instagram. Né? Tem uma influenciadora que trabalha aí com essas questões mais relacionadas a mulheres e homens, e aí ela faz um videozinho de entrevistas na rua. Né? Então, ela entrevista os homens no sentido de... Você acha que as mulheres precisam ser protegidas? Né? Não sei se alguém aqui já viu esse vídeo. Então, ela pergunta para vários homens de idades, classes sociais diferentes, todos eles falam, sim, ela precisa ser protegida, a mulher precisa ser protegida dos vagabundos, dos homens que não sei o quê, das pessoas que não sei o que lá. E depois ela faz a segunda pergunta. E se a gente tirasse todos os homens da sociedade, ela precisaria ser protegida? Do quê? Né? Então, nesse sentido, a gente vai pensar que essa proteção, essa necessidade de proteção, se a gente está conseguindo viver em harmonia, ela não é necessária. Né? É necessário a necessidade de cuidado, que é o cuidado da interação. Eu cuido de você e você cuida de mim. Eu não sou só alguém que precisa ser cuidada. Né? E isso, na prática, vai acontecer. Né? Na prática, isso já acontece. Tá? O Jamie, né, na série, ele vai vivenciar muitas coisas, né, com essas figuras. A mãe e a irmã dele têm um papel muito importante, afetivo, porém não tem nenhuma cena em que ele interage com elas. Né? Não sei se vocês repararam nisso. Não tem nenhuma cena de nenhuma conversa dele com a mãe ou de uma conversa dele com a irmã, porque todas as vezes que ele precisa se referir a alguma coisa do que ele fez, ele pede para falar com o pai. Né? E a mãe, num certo momento, ela fica... Né, quando eles chegam na delegacia pela primeira vez e ele pede para o pai ser o guarda legal, a mãe fica muito impactada, né? Porque ela fala, mas por quê? Porque o pai não vai saber não sei o quê, ele tem medo de agulha, ele precisa fazer exames de sangue, etc. Né? Como é que vai ser? Então, assim, é interessante também, e aí eu coloco o lugar da mãe e da mulher para a gente pensar nisso. Né? Deixa eu ver passar aqui que eu estou falando e não passei o negocinho para frente. Mas vai ser importante a gente pensar nisso, que muitas vezes também nós, mulheres, mães, né, colocamos essa necessidade de dividir esse lugar com os pais, com os homens, mas também é difícil de fazer isso. Né? Então, eu quero que esse pai esteja comigo no cuidado dessa criança, mas quando o menino pede para ser o pai, eu também me sinto mal, porque eu sou a figura que cuida afetivamente dele. Né? Isso acontece muito também no consultório. Né? Muitas vezes as crianças, os adolescentes vêm com as mães, a gente pede para ter uma entrevista com pai e mãe presente, e fala, não, mas não precisa, eu que cuido dele. Né? Mas tem aquele outro momento que eu também estou reclamando de que eu tenho que cuidar de tudo sozinha. Né? Então, como que a gente vai trabalhar com essa questão de deixar esse pai também fazer esse contato afetivo com esse menino? Né? Em vários momentos isso é retratado na série. Né? Não só na relação da mãe e do pai do Jamie, que a gente tem aqui, mas tem também alguns outros personagens interessantes. Né? A gente tem um personagem que, já de início da série, que é um policial, né?
que tem um papel menor, né, ele e o filho dele na série, mas que são bem interessantes também, porque eles vão retratar algumas questões desse conflito que a gente está falando, né? Então, já na primeira série, o policial está... Né, a primeira imagem da série é esse policial que vai à casa do Jamie. Né? Ele e mais uma policial feminina vão à casa do Jamie para prendê-lo. E ele está reclamando que ele está com dor de estômago, E aí a colega dele fala, mas por quê? Ele, não, é que a minha esposa agora acha que eu tenho que comer maçã, eu tenho que comer 5 maçãs por dia, e maçã não me cai bem. Aí ela fala, mas por que você come maçã então, se não te cai bem? Não, é que a minha esposa acha que tem que comer maçã e não sei o quê. E aí, né, fica aquela coisa assim, ele come porque a esposa acha que tem que comer. Aí, nisso, a cena já é cortada por uma ligação do filho dele, o policial. E o filho dele está ligando para ele às 6 da manhã para pedir para ele para não ir para a escola. O filho dele estuda com o Jamie, né? Tá pedindo para não ir para a escola. Aí ele fala para a colega, não, eu não vou atender porque eu sou mole. Se eu atender, eu vou falar para ele que ele pode faltar na escola. É melhor a minha mulher resolver isso. Então, né, acho que entre essa coisa de como que a gente vai colocar esse limite, como que a gente vai também, nós, aí pais, agora participar disso num sentido de que também, né, a gente possa dividir esse lugar da autoridade e o lugar do afeto, tá? Então, essa mãe acaba ficando nesse lugar, né, de alguém que controla essa situação, né? Esse menino, filho do policial, que estuda com o Jamie, ele vai ter um papel importante também na série, porque num momento mais à frente, ele, que é considerado como uma criança, né, como um menino que sofre bullying na escola, né, porque ele, de fato, os colegas são bem mais agressivos com ele do que com o Jamie, né? Ele tem uma personalidade que talvez os outros achem um pouco mais estranha, tal. É ele que mais à frente na série vai falar para o pai sobre os códigos, né, das redes sociais que o Jamie estava vivendo, sobre o que o Jamie estava vivenciando, porque ele consegue traduzir os emojis, ele consegue entender o bullying que o colega está passando, tá? Só que o policial de início não dá a menor bola para ele, né? Então a gente tem essa questão também, né, do adolescente na escola. E que a gente volta lá no início, quando a gente falava do quanto que a gente consegue ou não valorizar essa etapa que o adolescente está vivendo como uma etapa que tem total importância, assim como a vida dos adultos. Muitas vezes, sem querer, a gente olha como menor para as coisas que o adolescente está vivendo. E aí o pai policial acha que ele tem um super caso de assassinato na mão e o menino não vai saber falar nada daquilo, mas o menino quer explicar para o pai. Pai, quando as pessoas estão curtindo a foto dele, quando a menina posta lá uma mensagem para ele, todo mundo curte, isso é bullying, né? Então, assim, todo mundo está concordando com ela, né? Então, nessa questão, tem uma questão que é do Instagram, né? Então, o Jamie, essa menina, né, que ele acaba depois assassinando, ela, de uma certa forma, começa a colocar, né, algumas frases, algumas coisas que indicam para as pessoas que o Jamie faz parte, né, que também tem sido falado bastante aí na sociedade, que é da comunidade incel, né? Então, ele é um celibatário involuntário. Ou seja, ele é um dos meninos que não vão ser atrativos sexualmente para as meninas. Né? Essa é a ideia, a grosso modo, tá, gente? A gente poderia falar aqui o dia inteiro desses assuntos, tá? E quando ela faz isso, né, os outros todos curtem. E, naquele sentido, como que os policiais veem isso de início? Né? Eles olham e veem que os dois interagem na internet, então eles são amigos, eles são colegas. Só que não é essa a questão, não é porque eles interagem e eles, né, um segue o outro na internet que eles são amigos. E as coisas são assim, acontecem dessa forma, tá? E aí vai ter várias outras questões, né? Então aí o menino explica para o pai, né, que se os coraçõezinhos são de uma cor, isso não quer dizer que as pessoas gostam dele, isso quer dizer que as pessoas estão concordando com a ideia dela e etc. Então tem várias outras questões que aparecem e que são extremamente sérias, porque é a partir daí que os policiais vão conseguir entender qual foi essa relação que aconteceu ali entre os dois, né, e os demais colegas, que acabou resultando na catástrofe aí que aconteceu, tá? Então, nesse sentido, eu acho que a mensagem que eu quero trazer para vocês não é no sentido de temos que aprender a traduzir os emojis, né, ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é mais no sentido de entender que o adolescente está vivendo coisas sérias, tá?
Eu, quando meu filho vai para a escola, acho que ele está indo para a escola só para, né, para estudar, para fazer a parte da educação formal e se preparar para a vida adulta. Mas o adolescente, ele está vivendo tudo da vida dele nessa escola, né? Então, ele está vivendo todo o processo de socialização dele, desenvolvimento dos afetos, desenvolvimento sexual, tudo isso. Ele não está indo lá só ter aulas, né? Assim como em qualquer outra relação, entendem? Cada vez mais, as crianças e os adolescentes vão perdendo alguns espaços sociais que talvez, né, vocês, nós tivemos. Então, nós, talvez, muitos aqui iam para a escola de manhã e brincavam à tarde com outras pessoas da rua, sei lá. Essas pessoas, essas experiências também faziam parte da socialização. Hoje, tem muitos adolescentes e crianças que o único espaço de desenvolvimento da socialização é a escola, tá? Então, por isso, a gente não vai viver só as aulas na escola. A gente está vivendo todas essas outras coisas também, tá? É importante, né? Até para a gente poder parar, né, de valorizar algumas coisas em demasia, em detrimento de outras. Então, eu né, quero que ele se preocupe com o vestibular. E ele se preocupa, sim, com o vestibular. Mas ele também se preocupa com muitas outras coisas, né? Ele está vivendo outras coisas também, tá? E são coisas que não dá para eu pensar que são bobeiras de adolescente. Eu tenho que olhar para tudo isso com seriedade. Né? Estou falando aqui muita coisa, muito rápido, a gente tem muito assunto. Quanto tempo a gente tem? Bom, precisamos, né, nisso tudo que a gente está falando, pensar que para essa, né, geração aí, as relações mediadas pela internet também são relações sociais. Tá? Então, muito dessa socialização toda que nós estamos falando aqui diz respeito às redes sociais. A gente falava antes da palestra hoje aqui, né, de uma questão também que eu acho que está entrando num campo da negação para todos nós e que nós não podemos esquecer, que é nossos adolescentes e crianças desse momento são adolescentes e crianças que vivenciaram os primeiros anos da sua socialização numa pandemia, tá, gente? Então, isso já faz o referencial de desenvolvimento deles ser diferente do nosso. Nós vivemos uma vida sem pandemia, entramos na pandemia, vivemos aí uns 4 anos da pandemia, saímos da pandemia. A criança, às vezes, ela viveu os primeiros anos dela de alfabetização, os primeiros anos de escola, de socialização, na pandemia, né? Então, ela não tem esse lugar para onde voltar que os adultos têm, né? Então, tudo isso é o jeito de ser. Aqui a gente tem um jeito de ser diferente, tá? Então, essas relações, elas vão fazer parte. Aí a gente entra também no que a Ximena trouxe para a gente sobre a questão de como que a gente vai lidar com tudo isso, então. Deixamos, não deixamos, coloco regras, como que eu controlo, né? E aí, acho que numa outra entrevista que eu dei também falando dessa série, né, que o pessoal está querendo conversar bastante desse tema, porque realmente é impactante, né? Mas acho que a gente falava bastante sobre essa questão de como é que a gente coloca essas regras, então, e escuta tudo isso, né? Muitas pessoas, muitos pais, depois que assistiram essa série, trouxeram assim no consultório, mesmo paciente adulto, tipo, a primeira coisa que meu marido fez foi entrar no quarto do meu filho e falar lá um monte de coisa, meu filho ficou olhando para minha cara, não estou entendendo nada, e ele deu todos os recados que ele precisava. Legal, legal porque é uma tentativa, mas não é só a gente fazer um debate, né, que a gente vai conseguir trabalhar tudo isso aqui. A relação de intimidade, gente, entre pais e filhos, ela vai sendo construída conforme os adolescentes conseguem entender que a gente está conseguindo, pelo menos, ter um pouco de escuta para aquilo que ele vive, né? Não é a escuta que diminui a experiência dele, que fala que quando ele for adulto é que ele vai ver. Não, é pelo menos a escuta. Não precisa ser nem, às vezes, ensinar nada. É a escuta, é a gente estar junto e a gente estar próximo, durante a vida, né? Então, é durante as experiências. É a gente se mostrar aberto para valorizar as experiências deles, né? É por aí que eles começam a se colocar com a gente. Não pensem que na clínica é diferente, gente. O adolescente chega com a gente no consultório, ele também não quer falar nada, ele também mente, ele não né, ele usa lá umas palavras fora das palavras que ele usa com os amigos dele. É ao longo do tempo, e dessa possibilidade dele entender que tem uma relação de confiança ali, uma relação de constância, né? Que acho que o pai do Jamie também traz bastante isso, né? Assim, ele tenta, mas o menino não responde também, ele não tenta mais. Então, como é que é isso, né? Então, é essa relação de confiança que ajuda o adolescente nesses momentos a poder se mostrar para a gente, tá? Nisso tudo, nessa
separação progressiva que vai acontecendo dos pais, etc. Acho que muitos pais, às vezes, se sentem magoados também. Antes eu dava beijo no meu filho, agora meu filho não quer mais beijo, etc. Mas isso é muito necessário para eles, tá, gente? Os adolescentes, eles sentem muitas coisas e de uma maneira muito organizada também em seu corpo. Então, às vezes, o beijo da mãe já não pega mais no meu corpo do mesmo jeito como pegava na infância. Eu sinto coisas que eu também não quero sentir, né? Então, são pontos muito polêmicos que eu acho que são muito importantes para a gente estar aqui conversando hoje, porque nem sempre a gente consegue, né, falar dessas coisas, tá? Mas nesse sentido, né, o adolescente ele desafia, ele se afasta, ele tem coisas, né? Tem, por exemplo, já tive pacientes, por exemplo, que adolescente, que assim, a mãe falava que não podia entrar naquele aplicativo, ela todos os dias de manhã ela instalava o aplicativo no celular, usava o dia inteiro, quando a mãe ia chegar ao trabalho ela desinstalava, todos os dias, diariamente, né? Então, assim, o adolescente, gente, ele é outros que, então agora, porque muitos pais querem, né? Vou pôr câmeras em casa. Aí eu trabalho, ele fica sozinho, eu fiscalizo o dia inteiro. O adolescente passa embaixo da câmera, assim, todo bonitinho. Sai da câmera já fazendo sinais e não sei o quê, né? Ri da câmera que os pais colocam. Então, nesse sentido, gente, essa fiscalização baseada no autoritarismo também não vai levar a gente a muito lugar, tá? Eles têm autonomia. Né? Eles são um corpo diferente do meu, eles são pessoas diferentes. Então, o máximo que eu posso, né, conseguir fazer é estar junto, né, da forma que eu estou junto com as outras pessoas nas minhas relações. É claro que eu tenho que ter talvez uma fiscalização um pouco mais, né, próxima e etc. disso tudo. Né? Tenho que valorizar. O adolescente me conta sobre os sites que ele está entrando quando ele acha que eu valorizo aquilo. Se ele perceber que eu acho que é uma bobeira, ele já não me conta mais. Né? Entende? Então, eu acho que é nesse sentido da gente mostrar para ele que as coisas dele têm tanto peso e importância quanto as minhas coisas de adulto. Né? Eu acho que é isso que aproxima bastante. Tá? Isso é difícil também, não só para os pais, para a escola, também é bastante difícil, né? Porque os adultos da escola também agem como os pais em muitas situações. Né? A série, né, mostra lá, né, então acho que fica uma coisa muito emblemática assim, dos professores passando vídeos assim, sobre uma coisa meio conteudista e os adolescentes lá vivendo tudo e qualquer outra coisa na relação entre eles. Né, e os professores com as mesmas dificuldades que talvez os pais também têm aí. Né? Então, acho que essa necessidade de segurança ela não pode ser só traduzida como a necessidade de repressão e controle. Na série isso também é retratado, né? Quando acontece o crime, né? Então os pais começam a pedir detectores de metais, seguranças na escola, etc. Tudo isso tem o seu valor, mas não é por aí que a gente vai conseguir também controlar essas relações. Né? Então, a segurança ela nem sempre vai, né, vir só a partir dessas questões físicas. Tá? Sobre a adolescência na internet, eu acho que a gente já vem falando, né? A gente já falou bastante a respeito disso, mas depois acho que a gente pode até conversar um pouco mais, se vocês tiverem dúvidas, né? Quiserem conversar, tá? Por fim, então, gente, eu acho que a gente está falando aqui hoje que, né, a prevenção relacionada à saúde mental do adolescente, ela tem que acontecer no dia a dia, né? Então não é só em uma situação que a gente vai resolver tudo isso. A gente percebe que quando a gente tem situações de crimes nas escolas, como a gente teve uma onda aí há um tempo atrás, etc., a gente sempre tem questões mais pontuais acontecendo, mas é importante a gente não esquecer que a gente tem que trabalhar essas coisas diariamente, inclusive quando a gente não tem grandes problemas acontecendo, né? Que acho que é o conceito da prevenção que vai por aí. Né? Pensar também que o adulto precisa ouvir a adolescência para além das suas próprias histórias, do seu próprio modo de vida, eles têm o deles, né? E cuidar de uma maneira geral das nossas instituições sociais, da nossa sociedade, é isso que vai, né? É o cuidado com a violência na sociedade no geral que vai também trazer esse cuidado para a violência aí, né? Que previne a violência, né? Em relação aos adolescentes, tá? Então, alguma coisa assim que eu queria trazer para vocês, eu agradeço. Nós agradecemos a Ximena e a Gleice pelo excelente conteúdo que nos foi passado, né? Nos faz repensar em vários momentos. Eu só fiquei pensando, ficamos conversando, aconteceu isso, foi muito, muito bacana. Muito obrigada. Eu só regalo o olho assim, né? Muito obrigada pela participação de vocês.
de coração, por compartilhar esse conhecimento, né? O momento que vocês se prepararam para estar aqui conosco. Muito obrigada, viu? Nós também queremos agradecer a Eliane, nossa ouvidora, que colaborou também para que essa palestra acontecesse. E nós iremos agora fazer a entrega dos certificados para as nossas palestrantes. Só para perguntar, a gente passou de ano? Ah, obrigada. Gente, vocês querem fazer algum comentário, perguntas? Olha lá. Oi. Boa tarde. A série, ela acontece, basicamente, tudo começa dentro da escola, né? E no escritório de advocacia que a minha esposa possui, tem alguns casos com relação a isso, do bullying e dessa masculinidade tóxica que acontece nas escolas. Pelo menos a maioria dos casos acontece dentro de escolas particulares renomadas no município. E na série a gente percebe, pelo menos eu percebi, que é uma escola pública, vamos dizer assim, sem transferir responsabilidade dos pais, né? Mas eu queria saber de vocês, da Ximena, que eu acho que atua mais dentro de escolas, como vocês veem as escolas públicas e particulares, como elas estão hoje, se eles estão preparadas para lidar com isso. Porque em um desses casos, por exemplo, do escritório, houve o contato dos pais com a direção, não foi tomada nenhuma providência. Houve contato, de novo, não houve providências. Foi feita um instrumento jurídico fora da justiça, não houve nenhuma providência. E, para vocês terem uma ideia, coisas de 3, 4 meses, essa adolescente que sofreu bullying tentou o suicídio. Então, como vocês percebem, as escolas estão preparadas para lidar com isso? Desculpem ter me alongado tanto. É uma pergunta importante. Fiquei até que pensando, deu até um redemoinho na minha cabeça. Porque talvez o óbvio nem é tudo não. Eu escuto, tanto da minha experiência como professora, como na clínica que eu tenho professores, alunos, pessoal que vem, o quanto o sistema educacional está atrasado, né? Tem um atrasamento. E as escolas são uma mini-célula da sociedade. Ainda bullying é colocado como mimimi. Ah, mas na minha época era não sei o quê, brincadeira, e que não sei o quê, e assim por diante. É um assunto tão sério que a gente ainda faz como normaliza, não é tanto. Eu acredito que as escolas estão respondendo como nós, sociedade, a gente responde aos bullying. É grave, é muito grave isso, porque chegar é o desamparo. Lembra que eu coloquei o desamparo? Vai. Um adulto também chega no desamparo. Mas o adulto, para chegar nesse desamparo, eu vou. Agora, o adolescente, né? Aonde vou segurando? Se eu falei com o professor em nada, se eu falei com a coordenação em nada, se eu falei com meu pai e minha mãe, e o pai e a mãe têm recursos, meios, às vezes, não tem as mesmas informações para poder chegar, né? Por exemplo, eu não entendo de leis de direito. Então, alguém vai ter que ir lá me ajudar, né? Então, se torna um desamparo. Eu acredito que essa pergunta ela é importante para a gente refletir e começar a pensar no nosso mínimo. Se alguém da minha família chegar e falar, aconteceu isso, peraí, deixa eu ver isso daí direito, né? Que nem a gente estava falando aqui sobre a escuta. Peraí, tem algo estranho aqui. Vamos lá, deixa eu pensar, deixa eu verificar, deixa eu ir atrás. A gente precisa começar a não diminuir do mínimo para chegar nas escolas também, né? Se algum amiguinho meu, do meu filho, falou, opa, tem alguma coisa aí, né? O bullying não pode ser mais normal, ele é perverso, né? Ele vem de uma linha de uma perversidade, né? Que vai. Ele é insistente, ele vai. E, gente, a gente tem isso nos trabalhos também, entre os adultos. Mas é colocar...
Pode. Ah, o chefe nem vai ver. Então, estou vendo olhares aí. É uma pergunta para a gente repensar, sabe? E perceber que sociedade é essa, né? Que normaliza atos que não são normais. Não é brincadeira, né? Então, é muito triste o que eu escuto, o que eu observo, o que está acontecendo na escola, os professores doentes, né? De uma violência, porque a gente está falando de violência, de agressividade, né? Então, acho que é um cuidado que temos que ter as nossas escolas. Eu não estou estudando, não estou no fundamental e no ensino médio, mas é nossa, é minha escola também. Porque é dessa minha escola que vai vir a geração seguinte, porque um dia eu vou partir, não vou estar mais aqui. Então, não é só o que eu vou deixar. Eu ouvi de uma pessoa falando, mas que filho eu vou deixar para o mundo? Então, eu acho que esses dois lados, né? Eu não tenho filhos, eu tenho sobrinhos. Mas o que eu estou fazendo do melhor por essa minha escola que eu estudei no Estado, né? Ou no particular? Não importa, é escola. Só para complementar o que a Ximena está trazendo, né, e que você colocou também sobre a escola pública e a escola privada, a série ela retrata uma escola na Inglaterra, né? Então é no Reino Unido. É importante a gente pensar que essa ideia de escola privada e escola pública, ela é uma ideia nossa, né? Então acho que ali a escola pública é a escola, né? Aqui eu acho que a gente ainda encontra esses mundos, às vezes, um pouco diferentes de um para o outro. E não é nem só no sentido de acontecer ou não essas situações de agressão e bullying, porque isso acontece em qualquer escola, né? Eu acho que é no sentido também de como é que se cuida disso, como é que as famílias olham para tudo isso, né? Eu tenho pacientes e eu atuo como supervisora de estágio na clínica de adolescência na faculdade, e aí a gente tem um público, né, que geralmente é o público da escola pública, e a gente tem, né, o público da escola privada, às vezes muito mais até no consultório. E a gente vê, né, que isso vai acontecer em qualquer lugar, tá? O aluno da escola pública, ele é um aluno, às vezes, muito colocado para, né, numa necessidade de que ele resolva seus próprios problemas, né, de que ele resolva. O aluno, né, a gente tem alunos, muitas vezes, que têm outras responsabilidades na família. Então, assim, é importante a gente também não importar essa questão da série e pensar que a gente tem que olhar para a nossa sociedade dessa forma. A gente tem que pensar nos problemas sociais que a gente tem, né? O aluno da escola privada, muitas vezes, ele é um aluno da juridização, né? Então, os pais querem resolver, né? E, às vezes, fica difícil para ele também resolver algumas coisas que ele precisa. Então, acho que não é nem 8 e nem 80, né? É a gente pensar que esse adolescente ele vai ter que desenvolver uma certa capacidade de tolerância à frustração, de lidar com os seus conflitos, mas é a gente pensar que todos esses adolescentes precisam ser protegidos, né? Independente das escolas que eles estão e de que classe social que eles vêm, né? Então, eles ainda precisam ser. Eu olho para essa questão que a gente tem hoje, de estar aqui falando sobre esse assunto, né, a partir da perspectiva de que a gente tem problemas muito sérios, mas também olho para isso, né, de uma forma... Eu acho que é bom também, né, porque assim, eu acho que muitos adolescentes de gerações anteriores vivenciaram situações de violência extrema sem falar para ninguém, né? Eu lembro de situações de violência, né, física, sexual, que muitas meninas da minha geração sofreram na escola pública, né, que eu sou da escola pública, sem falar para ninguém. Até hoje tem coisas que a gente se encontra, uma colega conversa, que não foi falado para pais, que não foi falado nem na escola. Então, acho que assim, a gente saber dessas coisas hoje, dessas situações de discriminação, né, porque o bullying tem a ver com discriminação, e aí a gente tem que pensar discriminação, preconceito em todas as esferas da sociedade, né? Vida adulta e vida do adolescente, eu acho que é importante que a gente tenha a possibilidade de se colocar, do adolescente ir lá, reclamar com alguém, falar que isso não é... Né? Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem uma situação importante, sim, porque eu acho que a situação da internet que a gente trazia, ela leva isso para outra esfera. Né? Então, o que é um colega vendo uma foto de um nude, uma foto impressa, é uma coisa. Isso caiu na rede, isso é, né, o impacto disso é muito maior. Né? Então, acho que a gente precisa pensar nessa questão. E aí vem a necessidade de regulamentar a internet. Eu acho que a gente vai pensar disso em várias esferas, né? E também do adulto pensar como é que ele lida com situações de preconceito, né? De raça, de gênero, né? Todas essas questões, tá? Então, acho que isso vai ser importante a gente pensar também. Mais uma pergunta? Nossa.
Tá ligado, né? Boa tarde. Só mudando um pouquinho dessa parte de violência, de bullying e tudo, eu fiquei curiosa quando você falou que a adolescência, acho que foi a Ximena que falou, que a adolescência agora é uma fase maior. E eu li em algum lugar que a adolescência agora vai até os 24, 25. Eu tenho um filho de 23 e um de 11. Então, eu estou um entrando e outro, acredito, espero que esteja saindo. E esse saindo que está complicado, porque esse limiar entre adolescência e adulto, para mim, está pegando, por incrível que pareça, mais do que o adolescente mesmo. Eu até consegui passar pelo meu primeiro uma adolescência até tranquila. O segundo é um pouquinho mais danadinho, mas eu espero que também. Mas esse limiar aí de eu sei que ele ainda precisa de mim, na verdade, filho precisa da mãe para o resto da vida, mas tenho que dar essa autonomia de adulto para ele. Eu queria só que vocês falassem. E é mesmo isso? É até os 24, 25? Porque é aterrorizante isso. Ai, o apego. O apego. O que a gente faz com o apego, né? Ele fala, eu não sei, eu faço uma leitura assim. Eu acredito que pelos tempos culturais que a gente vive, contemporâneo, desemprego, onde eu me encaixo, redes sociais, tudo isso, ele tem essa tendência de prolongar. Só que a gente não pode esquecer que é um sujeito, é um indivíduo à parte. Então, é um subjetivo. Então, em particular, pode ser que alguém com 18, 19, 20 já faça isso. Vai ser simples? Não, porque não é fácil entrar. Gente, é fácil ser adulto? Meu pai e minha mãe não ouçam, estão aqui. É fácil ser adulto? Não. Eu escuto adulto reclamar na clínica. Ai, Ximena, não aguento. Essa é brincadeira? Eu quero voltar a ser criança. Né? Então, é uma pequena passagem, eu diria, eu penso, né, para essa vida adulta, que é uma fase muito maior. Muito maior. Muito no trabalho, a exigência que eu acho que eu vou ter que construir uma família, a exigência que, não sei, meus pais vão envelhecer, a exigência que talvez eu tenha que ter filho, eu tenho que ter carro, é muito maior, né? Só que tem uma coisa que eu vou, não sei, me veio aqui, ó. A gente diz, na linha da psicanálise, né, que é a função paterna e materna. A função paterna e materna é a função do que vai orientar, cuidar das necessidades, assim por diante, não sei o quê. Essa função acaba. Para pôr limite. Essa função acaba. E aí eu acho que vai a mãe e o pai sempre, mas a função, né? E essa função qualquer um pode fazer. Imagina a criança que foi criada pelo avô e a avó, função paterna e materna trabalhando. Então vai chegar uma hora que a mamãe e o papai têm que se retirar da função materna. Talvez a dificuldade não é só dele, mas, por exemplo, da mãe falar que precisa de mim, desse apoio. E aí essa retirada é o difícil. Tem o Winnicott, como que fala? Desnecessário. Isso, obrigada, gente, porque mãe desnecessária. A mãe tem que ser desnecessária. E aí eu vi um vídeo, gente, sou bem ruim de nome, nossa, gente, como pode isso, né? E falava assim, você vai saber que fez um excelente trabalho como mãe e como pai quando seu filho sair e fala assim, eu não preciso de você, mas ele retorna porque quer. Ele não retorna porque necessita. Não é que a gente não precisa de ajuda, não é que eu preciso de ajuda do meu pai e da minha mãe, mas eu entendo que eu já tenho uma autonomia. Então, talvez, é aquele momento que eu falo, realmente, vai para o mundo. Né? E aí, eu, como mãe, fico como? Aí eu acho que a gente está falando de outro luto, né? É uma transição também, né, de fase. Toda transição de fase é difícil, né? Olha, eu vou te falar só de um exemplo, né? Pensando nessa questão que a Ximena estava falando, e também acho que aí a gente entra num assunto que é como que a gente vive esses vazios, essas faltas, né? Eu acho que a gente também discute muito hoje com os pais essa dificuldade que a gente tem de deixar a criança e o adolescente viver a falta, né? Então ele está frustrado no restaurante porque não tem o que fazer, está entediado, né?
deixo pegar o celular um pouquinho, porque ele tem que consumir alguma coisa. Ele está sempre colocando para dentro. Eu dou aula na universidade desde 2008, 2009, mais ou menos. Então, estou aí há 15, 16 anos. De 5 anos para cá, eu tenho pais que aparecem na universidade para reclamar nota de aluno. São esses que você está falando, 22, 23, 21, tá? Não estou falando que você é assim. Não estou falando que você é assim, mas eu acho que tem questões geracionais, né, de dificuldade de viver as faltas. Quando a Ximena fala para vocês que às vezes os pais têm que deixar, é deixar ele viver. É deixar ele viver a falta de dinheiro, a falta de emprego, às vezes, algumas faltas que ele tem, a falta de alguma coisa que ele queira, a falta de, sei lá. Né? Então, eu acho que, né, a vida adulta ela traz essa ideia da falta. Né? Acho que isso é uma coisa para a gente lidar. Vocês riram, gente? Minha vida é essa agora. A nossa vida é essa. Né? Não é todo mundo, mas que tem muito mais do que tinha antes, tem. Tá? E a gente está falando de adultos, né? De pessoas que às vezes pagam as suas próprias faculdades, né? Que estão trabalhando. Nosso aluno aqui da universidade da região é um aluno que trabalha, é um aluno que faz outras coisas também, né? Então, acho que tem essa questão da gente pensar em como que a gente lida com a tolerância à frustração que vem com o desenvolvimento, né? Mas também acho que a gente pode estimular as crianças e os adolescentes para crescer, num sentido de que mostrar para eles que a nossa vida também não é só coisa ruim, tá? Que tem adolescentes que falam para a gente na clínica assim, do tipo, mas meu pai só reclama do trabalho dele e quer que eu faça faculdade para trabalhar em coisa parecida com a dele, né? Então, o adulto muitas vezes vende uma ideia para o adolescente que ele só vai ter coisa ruim se ele crescer, né? Ele só vai ter problema, só vai ter problema com o casamento, problema no trabalho, problema nisso. Então, se ele não vê nada de bom nessa ideia do crescimento, ele também não cresce. E aí ele pode envelhecer, mas não crescer, amadurecer, né? E isso vai acontecer muitas vezes. Então, esse lugar de filho, ele tem virado um lugar muito idealizado na sociedade, né? Então, a gente fala dessa criança, desse adolescente reinando na família. A família modifica tudo para cuidar dele. Então, é importante o adolescente entender também que ele faz parte de uma família, mas eu, mãe, tenho minhas necessidades, tenho meus limites, eu, pai, tenho minhas necessidades, meus limites. Então, não é tudo só para cuidar dele também, né? Ele também vai ter que entrar com um pouquinho aí, né? Para cuidar de si, para cuidar do outro, né? Então, acho que tem algo por aí também. A colega falou tão bem agora, Gleice, que eu pensei assim, ele tem agora que cuidar dele, esse futuro adulto, né? 20, 21, 22, vamos pegar essa faixa etária. Ele vai cuidar dele do jeito que ele consegue, do jeito que ele pode e do jeito que ele acha que é o melhor. Entra naquilo que você colocou, não do jeito que eu quero. E aí eu acho que entra num conflito. Como adulto, ele não arruma a cama dele. Ele é um adulto. É dele. Então, mas se a bagunça da minha casa não, então vá. E esse é o ponto. Mas a gente é latino, tá? A gente não pode esquecer nisso. Aí os pintinhos têm que ficar tudo aqui ainda, né? Tem esse negócio. Então, é da maneira dele, do jeito que ele consegue se cuidar, e ele vai mudar. Porque também cada fase é uma fase, 20, 30, 40, e vamos embora, né? Boa tarde. Na série, o Jamie ele apresenta um traço de distúrbio ou psicopatia? Traço, sim. Diagnóstico é outra coisa, né? Na adolescência, na infância e na adolescência, principalmente a psicopatia, hoje em dia, a gente já não tem mais um diagnóstico, né? Então, a psicopatia ela entrou num lugar muito difícil a gente pensar que ainda poderia existir um diagnóstico com esse nome, né? Não existe mais. Porque, né, a gente tem essa questão mais pejorativa de como que a gente olha para esse sujeito na sociedade, né? O que é um psicopata? O que é para um pai ter um filho psicopata, né? Então, a gente pensa no conceito de transtornos de personalidade, né? A gente fala hoje. E a gente tem vários tipos, né, de transtornos de personalidade. O mais emblemático é o que a gente chama de transtorno de personalidade antissocial, né? Que talvez seja um pouco mais próximo dessa categoria antiga que a gente chamava de psicopatia. Um dos critérios do diagnóstico do transtorno de personalidade social é que os sintomas tenham começado na infância e na adolescência, porém, né,
persistam até a vida adulta. Então, a gente não fecha diagnósticos numa idade como a do Jamie, tá? Principalmente porque a gente entende que a gente desenvolve a personalidade a vida inteira. Porém, tem etapas que são fundamentais, que é a infância e a adolescência. Então, o trabalho psicológico, por exemplo, com ele nesse momento, é um trabalho muito preventivo. Então, ele ainda tem muita coisa para desenvolver. Então, a gente não fecharia um diagnóstico assim, né? Mas ele vai ter algumas características importantes, né? Como, né, lá no finalzinho da série, quando ele tem que acabei não falando muito aqui, né? Mas ele tem uma das episódios com a psicóloga, né, que é bem impactante, né, toda aquela discussão dos dois. Primeiro porque a gente tem ali uma mulher cuidadora, e como que ele se relaciona com essa mulher cuidadora, coloca ela nesse lugar, ele quer ser amado por ela, ele quer, né, ele pergunta para ela se ela gosta dele, do mesmo jeito que ele tem dúvida se outras meninas gostam dele, se as meninas acham ele interessante sexualmente, se a mãe né, não vai mais gostar dele depois disso, a irmã, né, que é vista por ele como meio idealizada. Então, tem essa questão. Só que, assim, né, tem uma questão dele precisar que essa ideia da culpa venha do outro. Né? Então, é muito difícil para ele se colocar a culpa. Né? Então, esse traço é um traço, né, que a gente vai encontrar nesse tipo de situação, de transtorno de personalidade. Né? É muito difícil para o sujeito sentir a culpa sozinho, ele precisa do outro. Mas isso não quer dizer que ele não sente culpa, né? Mas ele precisa do outro junto com ele para isso. Tem também um outro momento, que é no finalzinho da série, quando ele fala para o pai que ele vai se declarar, né, culpado. Ele não fala, em momento nenhum ele fala que ele fez aquilo, ou ele faz um contato mais afetivo com isso. Tá? Mas, né, eu acho que num momento como esse, a gente ainda tem muita coisa para desenvolver. Então, eu não olharia para ele como está tudo acabado para a vida dele, não. Né? A gente tem muita coisa ainda. Sabe o que mais me chama a atenção? Não é que o diagnóstico não é importante, não é isso. Longe disso. Né? O quanto a gente ficou preocupado, o que ele é, para depois olhar para o meu filho é normal, não vai passar por isso. Isso me chamou bastante atenção. E aí eu acho que ele está trazendo um sofrimento. Né? É um sofrimento grande desse menino que não consegue se comunica com a internet, com o mundo virtual, e realiza um ato em que, para ele, há, entre aspas, muitas aspas, normal, entre aspas, muitas aspas, tá? Porque acaba se meio banalizando. Foi isso, mas foi ela, e assim por diante. Então, é importante a gente pensar, os nossos filhos, os nossos adolescentes sofrem, têm um sofrimento. A partir daí, o que pode ocorrer? Como eu vou estar presente? É claro que se chega um caso para nós, aí vamos lá, investigação, não sei o quê, psiquiatra, um contexto para não deixar tão desamparado. Né? Mas o quanto a gente fica preocupado em dar nomes e a gente não nomeia um sofrimento. A gente não nomeia como que está sendo o vínculo deste menino. Né? A gente não nomeia como está a construção de vínculos de relações que é feito a 2, a 3, aqui, ó, nisso tudo. Né? Então, é bem interessante a sua pergunta, porque a gente persiste na nomeação. Né? Eu sou depressiva, eu sou ansiosa, é verdade, eu sou ansiosa, eu sou aquilo, mas eu não sou só isso. Né? Então, acho para a gente pensar também, né? Me veio à cabeça também uma questão, diante disso que você estava falando dos diagnósticos, Simena, que é uma questão, acho que é muito atual, que a gente vê hoje, né, que é a necessidade do diagnóstico. Né? Então, a gente tem boa parte dos adolescentes e das crianças com algum tipo de diagnóstico. Né? E a gente duvida muito, eu, pelo menos, duvido muito, né, em pensar que, em 2 anos, 95% das crianças e dos adolescentes brasileiros se tornaram TDAH ou se tornaram alguma coisa nesse sentido. Né? Então, a gente sabe que tem um excesso nisso, né? E a gente percebe também que tem uma questão hoje que vem principalmente da escola, né, no sentido de quem vai se responsabilizar por essas questões que a gente tem. Quem vai se responsabilizar ou o que vai ser responsável, o que, e às vezes entra o diagnóstico aí, em justificar essa dificuldade de conduta que esse adolescente tem, essa, né, sei lá, o jeito que ele tem de não aprender, não né, xingar os colegas, ou mesmo o bullying, ou qualquer coisa assim. Então, é importante a gente pensar que todas essas situações, gente, são sempre multifatoriais. Não é só um diagnóstico que vai responder por isso. Né? A gente tem pessoas com diagnóstico de TDAH que, né, estão
com muita dificuldade na vida, tem outras que têm um diagnóstico, mas estão bem, fazendo seus tratamentos, etc. Então, não é só uma coisa que justifica tudo isso, né? Assim como não vai ser só o transtorno também. Tá? Muito obrigada. Obrigada pelas perguntas, pela colaboração. E, nesse momento, nós faremos a entrega dos certificados para as nossas palestrantes. Ximena. Vem entregar junto, Priscila, também é procuradora. Felipe, assuma aqui o microfone. Pronto. Tem uma prática, né, com cerimonial? Fala a verdade. A cara dele. Seu nome de cada um. As meninas do meio, não é melhor? Na ponta, as palestrantes são Vem um pouquinho mais para frente, para sair do projetor, que vocês estão todas maquiadas. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Se vocês, como vocês estão com o celular, que vocês receberam na transmissão mensagem, se vocês tiverem algumas perguntas, podem enviar por lá, porque a gente encaminha para as duas e faz essa evolução para vocês terem as respostas. Tá ok? E vamos programar novas ações, novas palestras, para que vocês possam também estar sempre conosco. Muito obrigado e tenham todos um bom final de semana.